Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Estamos estudando versículo por versículo do livro de Jonas e hoje nós chegamos ao capítulo 2 desse livro. E esse capítulo 2 é um ponto decisivo porque é o detalhamento, aqui Jonas detalha a sua restauração, a submissão ao Senhor por meio de uma oração de gratidão. No nosso estudo anterior, no versículo 17 do capítulo 1, nós observamos como a misericórdia e a graça de Deus operaram para conduzir Jonas ao arrependimento e salvá-lo das profundezas do oceano. O clímax da ação misericordiosa e milagrosa de Deus foi aquele grande peixe enviado para engolir Jonas, e esse milagre nós vimos frequentemente é sufocado pelas frívolas especulações sobre o tipo de peixe em questão ali naquela ocasião. Embora, como eu disse, o peixe seja mencionado apenas outras duas vezes, no versículo 1 do capítulo 2 e no versículo 10, além do versículo 17 que nós examinamos na semana passada. A partir de hoje, nós examinaremos a adequada resposta de Jonas a essa grande libertação que ele recebeu. Portanto, abram suas Bíblias, por gentileza, em Jonas, capítulo 2, versículo 1. Jonas 2, 1. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Vamos orar. Pai, voltamos o nosso rosto, o nosso coração ao Senhor nessa noite. Pedimos a Ti, Tu que tens toda a autoridade no céu e na terra, que o Senhor espalhe todo espírito de oposição, envie Teus anjos para guardar a Tua igreja, para guardar a palavra que vai encontrar solo nessa noite, ó Deus, e que haja entre nós somente o Espírito que confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, amém. O primeiro versículo que nós lemos é uma sinopse, um resumo de tudo que vem adiante até o versículo 9. E hoje nós vamos nos deter apenas nesse primeiro versículo. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, nós lemos. Nessa descrição geral aqui, nos é dito três coisas. Primeiro, nos é dito que Jonas orou. Jonas era um profeta e, portanto, nós sabemos, ele desfrutava de uma relação íntima, de uma relação especial com Deus. Então, o fato que Jonas orou não nos diz muita coisa, não é nada extraordinário, considerando que ele era um profeta. A oração para o crente é, ou pelo menos deveria ser, tão natural e vital como respirar é para nós. E isso muito mais para um homem que era um profeta. No entanto, nós sabemos e acompanhamos muito bem isso daqui, que Jonas tinha se desviado, Jonas não orava mais, Jonas havia caído na sua vida de oração. E quando nós examinamos o início da fuga de Jonas no versículo 3, quando nós examinamos lá atrás, nós vimos que em nenhum momento nos é dito que Jonas orou. Jonas virou as costas para Deus. Nós vimos que ele desceu de Gat-Hefer, sua cidade natal, até Jope, comprou passagem de navio para Tarsis, embarcou no navio para o outro lado do mundo, e ele, apesar de estar fugindo de Deus, conseguiu dormir tranquilamente no porão do navio. Jonas fez tudo isso sem reflexão e oração. Jonas agiu impulsivamente, agiu dominado apenas pela sua vontade pecaminosa, e Jonas ia entrando em cada porta aberta que no final o acabava conduzindo cada vez mais para longe de Deus. Jonas sabia, meus irmãos, exatamente o que ele deveria fazer. A palavra do Senhor veio a ele lá no versículo 1 do primeiro capítulo. E Jonas,
mesmo sabendo disso, ele não reagiu nem mesmo àquela violenta tempestade que acompanhou uma maior parte do capítulo 1, que na verdade só foi encerrar no versículo 16 do capítulo 1, o penúltimo versículo do capítulo 1. Jonas não orou nessa ocasião, não orou quando o capitão do navio o confrontou, dizendo a ele: levanta-te, invoca o teu Deus, lá no versículo 6. Jonas não orou para que os tripulantes do navio fossem beneficiados ali naquela ocasião, fossem salvos, e ele conhecia o Senhor. No final das contas, no final de tudo isso, Jonas preferiu morrer e ser lançado ao mar pelos marinheiros do que orar ao Senhor, clamando por arrependimento, clamando por misericórdia. Enquanto ele afundava no mar, Jonas foi tomado por desespero, por incredulidade, e ele disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Isso está no versículo 3 do 2º capítulo. Essa oração Jonas fez enquanto estava afundando no mar. Agora, o que foi que transformou Jonas no homem de oração? Conforme eu já expus no nosso estudo anterior, foi o fundo do poço, foi a aflição, a dor, o abandono, as consequências do pecado, a expectativa de morte, a falta de esperança. Foram essas as razões, todas essas juntas, a razão de Jonas renovar a sua vida de oração. Foi somente quando Jonas desceu às profundezas do oceano que ele orou a Deus por salvação. Foi ali que o coração de Jonas começou a ser amolecido, e Jonas imediatamente teve a oração dele respondida na forma do peixe que o engoliu. Jonas, o profeta, vai descrever toda a sua agonia, toda aquela agonia que ele passou no fundo do oceano e a sua posterior libertação. Ele vai descrever tudo isso em detalhes nos versículos seguintes desse capítulo 2, nessa oração que ele está fazendo aqui no ventre do peixe. É importante dizer, relembrar aos irmãos, que a oração de Jonas aqui é uma oração de gratidão pelo livramento que ele recebeu. É essencialmente uma oração de ação de graças, de louvor, conforme nós vamos examinar ao longo desse capítulo 2. Se no capítulo 1, então, nós temos Jonas apenas em silêncio, ocultando o seu pecado, e depois, ali no fundo do mar, desesperado, cheio de incredulidade, desesperança, aqui no capítulo 2, nós temos um homem de oração, um homem arrependido, renovando o seu compromisso com Deus, fazendo votos e louvando ao Senhor pela salvação extraordinária que ele recebeu por meio daquele peixe. Esse, meus irmãos, é um distintivo da fé verdadeira. E o distintivo da fé verdadeira é que ela triunfa sobre o desespero, ela triunfa sobre a angústia, ela triunfa sobre a incredulidade, triunfa sobre a desesperança nas horas mais sombrias. E por fim, ela dá glória a Deus após ter triunfado. Um verdadeiro filho de Deus pode até ser assaltado pela ansiedade, por acessos de desespero, por incredulidade, e por um tempo ser até vencido por essas coisas. Mas um verdadeiro filho de Deus sempre triunfará com fé sobre as dificuldades e oferecerá louvor a Deus e ações de graças. Essa aqui é a própria prova da fé, ter circunstâncias adversas para enfrentar contra toda a esperança. Essa é a própria prova da fé verdadeira. Olhem para Abraão e Sara. Do ponto de vista natural, nós sabemos que Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos. Abraão já estava com 100 anos de idade, sem vitalidade. Sara também já estava com a idade avançada, e o ventre de Sara estava estéril também. Mas o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos 4,18, vá até esse texto, por gentileza. Romanos 4,18 diz o seguinte: que Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Olha só, Abraão não enfraqueceu na fé. Abraão não deixou a desesperança, a incredulidade dominá-lo por completo.
Abraão não se entregou a essas coisas. Na verdade, Paulo nos diz ainda, mais adiante no versículo 20, desse mesmo capítulo 4 de Romanos, confira aí, que Abraão foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Olha só a fé triunfante de Abraão aqui contra toda a esperança. O próprio apóstolo Paulo conhecia muito bem algo desse desespero, dessa incredulidade, da razão que implora o abandono da fé triunfante. Ele mesmo chegou a perder a esperança de viver diante da expectativa de morte. Ele diz em 2 Coríntios 1, 8 a 10, 2 Coríntios 8 a 10, observem o que o apóstolo diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Mas Deus, olha só o mais aqui, que ressuscita os mortos, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Aqui está a fé que dá glória a Deus contra toda esperança. O apóstolo também teve que lutar contra essa tentação. Um crente, meus irmãos, que mantém os olhos apenas nas circunstâncias, no bom senso, na razão, no aspecto natural, que olha as coisas apenas do ponto de vista natural, é tomado por ansiedade, por incredulidade, desespero e fica cego para enxergar o Senhor Jesus em meio às circunstâncias adversas. Fica cego para ver Deus, que Deus está presente também no meio dessas coisas. E, portanto, figurativamente começa a afundar no mar, como o apóstolo Pedro afundou. Davi disse no Salmo 27, 13, pereceria sem dúvida, eu, no caso, Davi está dizendo, se não cresse que veria os bens, ou seja, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Outras traduções dizem que Davi teria desmaiado de desespero se ele não cresse na bondade do Senhor na terra dos viventes, que ele veria essa bondade. Nenhuma circunstância, meus irmãos, que julguemos insuperável pode roubar do homem verdadeiramente salvo, do crente, a fé que triunfa com louvor e gratidão a Deus, como Jonas está fazendo aqui. A segunda coisa que eu acentuo aqui nesse sumário do capítulo 2 é onde Jonas estava quando ele orou. Confirem na sua Bíblia. Diz assim: do ventre do peixe nos é dito. As revistas infantis de escola bíblica dominical ilustram essa cena aqui, mostrando Jonas ajoelhado confortavelmente na barriga do peixe, que mais parece um pequeno oásis com um pouco de água represada, alguns crustáceos e algas colorindo ali o ambiente. A ideia ali é de uma imagem paradisíaca, quase turística, de Jonas na barriga do peixe. No entanto, o ventre daquele peixe, meus irmãos, era um ambiente um tanto quanto inóspito. Primeiro, por causa do ácido gástrico no ventre daquele animal, que em contato com a pele poderia provocar sérias queimaduras em Jonas. Segundo, por causa do cheiro tóxico de amônia, monóxido de carbono, gás metano, que são elementos próprios de organismos em decomposição. E em terceiro, por causa da pressão aquática, que é mais agressiva do que a pressão atmosférica, porque nós sabemos, obviamente, a água ela é mais densa do que o ar. Para se ter uma ideia, um mergulhador com cilindro, ele mergulha somente até 300 metros de profundidade. Abaixo disso, o corpo humano precisa de equipamentos para ir mais fundo. Sem equipamentos, o corpo humano seria comprimido pela grande pressão da água, pela grande coluna de água, até a caixa torácica espocar completamente. Abaixo dos 400 metros de profundidade no mar, torna-se necessário um submarino, que nós sabemos, o seu casco é feito de chapas de aço de altíssima resistência. Mas, surpreendentemente, as grandes criaturas marinhas, como a cachalote,
a baleia, a cachalote, vão muito mais fundo do que isso. Chegam até 3.000 metros de profundidade, por exemplo. Portanto, esse aqui era o ambiente inóspito e incomum que Jonas estava. Embora nós não sabemos a que profundidade o grande peixe afundou com Jonas dentro da barriga dele. De qualquer forma, meus irmãos, não tenho dúvidas de que a estadia de Jonas por 3 dias no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, foi um milagre, conforme eu já mencionei no nosso estudo anterior. Talvez Deus tenha envolvido Jonas em um bolsão de ar, como já ocorreu algumas vezes com pessoas que sobreviveram no interior de navios naufragados. Enfim, nós não sabemos dos detalhes. E ir além disso daqui é simplesmente mera especulação. O que nós sabemos, porém, é que Deus preservou Jonas milagrosamente no ventre daquele peixe, assim como preservou Cedraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente, sem nenhum dano. Assim como ele preservou também Daniel na cova dos leões. E Jonas, ali, no ventre daquele peixe, nesse ambiente inóspito, ele entendeu, em algum momento daqueles 3 dias e 3 noites que ele estava ali, que o ventre daquele peixe, apesar de inóspito, era a sua salvação, era a salvação da parte de Deus, e não mais o fundo do poço. Por isso que a oração de Jonas, a oração que ele está fazendo a essa altura aqui, não é um clamor desesperado por salvação. Ele não está mais clamando por salvação, como ele fez nas profundezas do oceano. Agora a oração de Jonas eleva-se para um outro tipo específico de oração. É uma oração de ação de graças, de louvor, de gratidão a Deus pela grande salvação que ele recebeu. Quero aplicar isso daqui dizendo, meu irmão, que se você é um crente, se você se arrependeu dos seus pecados, se você foi salvo pela graça de Deus, isso é motivo mais do que suficiente para o louvor, para que o louvor dia após dia esteja nos seus lábios constantemente, independentemente da circunstância em que você se encontra, independentemente também de você saber de todos os detalhes completamente do que está acontecendo com você. Tenha certeza de que o inferno de onde Deus tirou você é muito pior do que a situação, qualquer que seja que você está agora. Certamente Jonas aqui ele não sabia, no ventre daquele peixe, de todos os detalhes, de como Deus procederia com ele. Jonas não sabia no que iria dar tudo aquilo, eu imagino. Com certeza Jonas não sabia que de repente o peixe iria vomitá-lo em Nínive. Mas de uma coisa Jonas estava certo aqui: o ventre daquele peixe, repito, era a sua salvação da morte, portanto, era um lugar muito melhor do que o mundo dos mortos, para onde ele iria. Assim, meus irmãos, embora nós não entendamos completamente os métodos e caminhos de Deus, e de fato nós nem precisamos entender, o fato de estarmos vivos, simplesmente estarmos vivos, é grande misericórdia do Senhor. As misericórdias de Deus, a palavra diz em Lamentações 3, 22 e 23, elas não têm fim, elas se renovam cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Todos nós sabemos disso. Toda a nossa vida, em cada detalhe, em cada dia, até o último suspiro, até nós passarmos para a eternidade, toda a nossa vida, toda ela, é fruto da grande misericórdia de Deus, fruto do grande livramento de Deus. Tudo é uma grande misericórdia de Deus. Você reconhece o grande livramento do inferno que você recebeu, se você é crente? Você que não é crente, você reconhece o livramento que você está recebendo do inferno, porque Deus poderia te matar hoje mesmo enquanto você está dormindo? Você reconhece esse livramento que você tem recebido por causa dos seus pecados? Você reconhece que Deus concede a você diversos livramentos diariamente, em situações variadas? Você reconhece isso? O seu coração transborda de gratidão pelas misericórdias divinas? Ou transborda de ansiedade, insatisfação, porque você simplesmente não consegue entender todos os detalhes de como Deus está procedendo, todos os detalhes da circunstância em que você se encontra? Com essa atitude você está glorificando a Deus ou ao diabo?
A sua fé está triunfando e dando glória a Deus? Ou você está em incredulidade e glorificando ao diabo? A terceira coisa, seguindo adiante, que nós devemos observar nesse prefácio do capítulo 2, é a quem Jonas orou. O texto diz, ao Senhor seu Deus, diz o texto. A palavra hebraica traduzida aqui por Senhor é o tetragrama Yahweh. Isso daqui é uma tentativa de pronunciar, porque são apenas consoantes em hebraico. Esse é o nome da aliança, do pacto de Deus com o seu povo. O nome que indica um relacionamento pessoal e salvador com Deus, por meio do amor que Ele se obrigou a conduzir aquele povo, por meio dos seus próprios padrões. Deus escolheu Israel, nós sabemos, para ser propriedade particular dele, dentre todas as nações. Não porque Israel era a maior das nações, a mais poderosa. Israel era um povo pequeno, povo que não conhecia, e Deus fez de Israel uma grande nação. Deus escolheu Israel, isso daí está lá em Deuteronômio 4:37, e outros textos de Deuteronômio, se você quiser conferir. Deus libertou Israel da escravidão do Egito, da grande nação egípcia, com grande poder, fazendo milagres extraordinários ali, e chamou os israelitas para obedecê-lo, para servi-lo, para obedecer a sua palavra escrita que Deus deu a Moisés pessoalmente. Deus é o Senhor Santo de Israel. Israel é seu servo, que deve ser santo, porque o Senhor é santo. É o ensino de Levítico 19. Esse é o nome, meus irmãos, Yahweh, o Senhor, o nome pelo qual Deus quer que seu povo se lembre dele. Quando Deus se encontrou com Moisés na sarça ardente, e Deus anunciou que libertaria o seu povo do Egito, quando Deus prefaciou essa libertação, Moisés perguntou o seu nome. O que eu vou dizer para esse povo? Eu vou dizer que o Senhor é quem? Eu estou indo em nome de quem? Deus respondeu o seguinte lá em Êxodo 3,14. Vá até Êxodo 3,14, por gentileza. Êxodo 3,14. Diz assim: eu sou o que sou. Disse ainda mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Esse eu sou, no versículo 15, torna-se Yahweh. Olha só o que diz aí. Disse Deus ainda a Moisés, vá para o versículo 15 do capítulo 3 de Êxodo. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, palavra que é Yahweh, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus queria ser lembrado pelo nome Senhor, Yahweh. Na mais famosa confissão de fé do Antigo Testamento, nos é dito que Yahweh, o Senhor, é o único Deus verdadeiro, que, portanto, por causa disso, Ele merece todo o nosso amor leal, toda a nossa obediência. Deuteronômio 6, 4 e 5, você avança um pouquinho, está aí no Pentateuco, avança para Deuteronômio, por favor. Deuteronômio 6, 4 e 5 diz assim: Shema, ouve Israel o Senhor. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, aqui Senhor é Yahweh, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O nome Senhor, relacionado a Deus ou a Cristo, está, meus irmãos, por toda a parte da Escritura. A palavra Senhor, para você ter uma ideia, é encontrada mais de 6.000 vezes, quase 7.000 vezes, na versão Almeida Revista Atualizada. Então, o nome Senhor é central para a mensagem da Escritura. A mensagem central da Escritura é que Deus é o Senhor da criação, Deus é o Senhor do mundo espiritual, Deus é o Senhor da história da humanidade, e Deus particularmente é o Senhor do seu povo e da história da redenção do seu povo. O que nós temos aqui, porém, apesar disso, com Jonas, é um homem que se recusou a se submeter ao senhorio de Deus quando fugiu para Tarsis.
Mas agora, quando Jonas invoca o Senhor, aqui no capítulo 2, nesses termos, dizendo Senhor Yahweh, depois dele ter sido salvo da morte, Jonas está renovando a sua submissão a Deus como Senhor. A comunhão, a intimidade, a pessoalidade com Deus foi restaurada. E isso fica evidente pelo acréscimo que Jonas faz aqui, que o Senhor é seu Deus. O pronome possessivo seu aqui é enfático nesse versículo. E essa expressão deixa mais forte a ideia de uma relação de posse, de intimidade, de afeição, de fé entre Jonas e Deus. O arrependimento de Jonas, meus irmãos, permite agora, aqui nesse capítulo 2, que Jonas tenha o mesmo sentimento de pessoalidade, o mesmo sentimento de que o Senhor ainda é seu, o mesmo sentimento que o filho pródigo teve quando retornou ao seu pai, dizendo: levantar-me-ei e irei para meu pai. Pronome possessivo aqui também, Lucas 15, 18. E essa relação de posse de Jonas, de que Jonas possui Deus, não é pelos méritos de Jonas, mas pela graça de Deus, por iniciativa divina. Foi Deus quem perseguiu Jonas, enviando uma tempestade. Foi Deus quem revelou o pecado de Jonas naquele navio, diante dos marinheiros. Foi Deus quem, em última análise, lançou Jonas no fundo do mar, como ele mesmo reconhece no versículo 3 do capítulo 2 de Jonas. Me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ele diz isso quando está orando a Deus. Também foi Deus quem enviou um grande peixe para livrá-lo da morte por afogamento. Foi Deus quem fez tudo isso para levar Jonas simplesmente ao arrependimento. Deus não queria Jonas em rebeldia, foi Deus quem o salvou. Foi o amor inabalável e eterno de Deus quem fez tudo para que Jonas levantasse essa oração aqui. Mais lá na frente ele vai reconhecer: a salvação pertence ao Senhor. E não deveria nem haver discussão sobre isso. De fato, meus irmãos, quando Deus opera esses atos extraordinários em favor do seu povo, é porque Ele quer ser reconhecido como Yahweh, o Senhor, e desenvolver uma relação íntima com os seus servos, ser o Deus deles. Quando Deus enviou Moisés para libertar os israelitas do Egito, avançando nessa narrativa, Deus instruiu ele em Êxodo. Volta lá para Êxodo. Deus instruiu ele da seguinte maneira, em Êxodo 6, do versículo 6 ao 7. Êxodo 6, 6 e 7. Êxodo capítulo 6, 6 e 7 diz assim: por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, Yahweh. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão. Eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou, olha a ênfase aqui, o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Notaram que ele diz aqui a Moisés que quer ser reconhecido como o Senhor, o seu Deus? Notaram também que é exatamente dessa maneira que Deus está sendo reconhecido por Jonas no versículo 1 do capítulo 2? Notaram isso? Depois de ser engolido por um peixe, uma libertação extraordinária, única, não há precedente de uma salvação como essa na Escritura. Jonas, depois dessa libertação, orou ao Senhor, seu Deus, depois dessa libertação milagrosa. Assim, meus irmãos, a reação natural e apropriada dos hebreus e de Jonas também, depois dessa grande libertação milagrosa, é invocar a Deus como o Senhor, o seu Deus, e se sujeitar à vontade dEle, se submeter à vontade de Deus. Foi essa atitude dos israelitas, depois de cruzarem o Mar Vermelho em terra seca. Moisés e os israelitas invocaram a Deus ali naquela ocasião como Yahweh, o Senhor, por causa do grande poder libertador de Deus. Onde nós vemos isso? Se você está em Êxodo ainda, vá para o capítulo 15, versículo 6 agora. Observem, vamos observar os israelitas e Moisés louvando o Senhor Yahweh
pelo seu grande poder libertador. Êxodo 15:6. A tua destra, ó Senhor, Yahweh, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, Yahweh, despedaça o inimigo. E Jonas, meus irmãos, teve essa mesma atitude de louvor e gratidão no ventre do peixe, por causa desse grande milagre. Nós, crentes do Novo Testamento, nós recebemos uma libertação muito maior do que os israelitas no Êxodo e do que Jonas no ventre do peixe. Deus, meus irmãos, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, diz Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 13. E essa grande libertação que nós recebemos das profundezas do pecado foi por iniciativa de Deus, foi por graça divina. E Deus, no Novo Testamento, continua querendo ser lembrado e reconhecido, louvado como o Senhor seu Deus, como o Senhor meu Deus, como o Senhor nosso Deus. No Novo Testamento, o nome Yahweh é traduzido como Kyrios, significando Senhor, e é normalmente aplicado a Jesus. Assim como no sentido da confissão de Deuteronômio 6, 4 e 5, o Shema que nós lemos, é um resumo da mensagem do Antigo Testamento. A confissão Jesus é Senhor, Jesus é Kyrios, resume a mensagem do Novo Testamento. Por isso o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O clímax da história da humanidade, meus irmãos, será o reconhecimento e sujeição de todas as criaturas ao senhorio de Cristo, porque Jesus é aquele que tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Espantosamente, porém, alguns crentes, embora tenham recebido tão extraordinária salvação, muito maior do que atravessar o Mar Vermelho em terra seca, apesar disso, insistem em resistir ao senhorio de Cristo. Que absurdo! Insistem em rejeitar a sujeição ao Senhor. Nada sabem dessa relação pessoal íntima com o Senhor como seu Deus. Essa é a sua igreja, aquele é o seu ministério, mas permita-me te perguntar uma coisa: o Senhor é o seu Deus? Ele é o seu Senhor? Existem crentes, meus irmãos, que passam anos e anos em uma submissão parcial ao senhorio de Cristo. A sua vida está totalmente rendida, inteiramente rendida ao senhorio de Cristo. Submetem algumas áreas de suas vidas a Deus, mas outras não. Nos estudos, no trabalho, o Senhor é seu Deus, mas na vida amorosa não. No serviço na igreja, o Senhor é seu Deus, mas na organização e disciplina do lar, não. Nas ofertas e nos dízimos, o Senhor é seu Deus, mas no pagamento de impostos, não. No trato respeitoso com os irmãos e amigos, o Senhor é seu Deus, mas no tratamento com o cônjuge, com o marido, com a esposa, não. E eu deixo que vocês multipliquem essa lista. Que área da sua vida ainda não está rendida ao senhorio de Cristo? Que área de sua vida é digna das palavras de Jesus ao jovem rico: só uma coisa te falta, em Marcos 10:12. Você pode ouvir as palavras do Senhor Jesus dirigidas a você nessa noite? Submissão parcial, é importante que você saiba, não é submissão verdadeira. É simplesmente orgulho pecaminoso. Nós nunca estaremos tendo Cristo como Senhor das nossas vidas enquanto nós não rendemos ou temos à disposição, lutamos para submeter cada área da nossa vida ao senhorio dele. De modo geral, meus irmãos, as pessoas crentes e descrentes, elas se lembram de Deus em suas dificuldades, na hora do aperto, assim como Jonas, e Deus, em sua misericórdia, concede livramentos diversos, diariamente. O problema, sabe qual é? É que depois, muitos não se sujeitam a Deus como Senhor.
não sujeitam a Deus todas as áreas da vida ao Senhor e, portanto, não podem chamá-lo verdadeiramente de seu Deus com convicção. A mentalidade que controla, meus irmãos, o homem moderno nessa época é de autonomia, de liberdade, de governar-se a si mesmo de acordo com seus próprios valores morais e desejos pessoais. Não querem a interferência de outros, não querem interferência alguma, há uma aversão às autoridades. É estranho o fato de ter que obedecer a outrem sem questionar, como nós temos muitas vezes que nos submeter ao Senhor, porque Ele é infinitamente mais sábio do que nós. Por isso, a doutrina bíblica do senhorio é detestável aos instintos mais fundamentais do homem, porque isso é fruto da queda, e não queria estar debaixo da guarda de Deus. Adão e Eva não queriam. E mesmo na igreja de Cristo, sempre há o perigo de a relação de posse, de intimidade com Deus, subverter a ordem bíblica que eu apresentei aqui. A ideia é que Deus é meu, no sentido de que Deus é meu empregado, Deus é o meu gênio da lâmpada, Deus é o meu servo, eu mando e Deus faz. Coloco a folha diante dele e ele apenas assina os meus planos. Isso daqui, meus irmãos, é a mais completa negação do ensino da Escritura. Alguém que teve a sua vida verdadeiramente restaurada, terá o senhorio de Cristo como a centralidade da sua vida. Você pode se unir a Cristo dizendo: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Você pode dizer que está lutando para que essas palavras sejam verdadeiras em seus lábios. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4,34. Meus irmãos, Jonas era um fugitivo. Jonas tentou escapar da presença de Deus, rejeitou a sua palavra, e dessa forma a situação de Jonas se tornou desesperadora, digna de morte. No entanto, o Senhor ainda era o seu Deus. Deus não perdeu e nem perderá nenhum de seu povo. Olhe de Gênesis e Apocalipse e descubra se em algum momento da história da redenção houve alguém que Deus abandonou, que Deus perdeu, alguém do seu povo que Ele verdadeiramente tomou e se revelou como o Senhor. Se alguém dentre essas pessoas se perdeu, nenhuma delas se perdeu. E Deus está indo aqui resgatar Jonas, mesmo que, como Jonas, essas pessoas estejam nas profundezas do pecado, porque Deus quer que seus servos reconheçam que Ele é o Senhor, o seu Deus. Deus quer que essas pessoas o estejam amando, santificando e se submetendo ao nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, e Ele precisa estar acima de todas as áreas da nossa vida. Toda a nossa vida precisa estar rendida ao Senhor Jesus. Quanto a você, meu irmão, que ainda não se voltou para Cristo como Senhor, a sua situação, lamento te dizer, é desesperadora, meu amigo. A sua situação é lamentável, terrível, horrenda, porque a palavra de Deus diz que sem Cristo você está sem esperança e sem Deus no mundo. É isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2,12. Você está afundando cada vez mais. Talvez você não perceba. Talvez você esteja afundando como em areia movediça, lentamente. E ninguém mais pode te ajudar. Saiba disso, ninguém mais pode te ajudar, a não ser o Senhor Jesus, a não ser aquele que é Senhor. Portanto, o chamado de Deus para você essa noite é para que você se arrependa dos seus pecados, para que você se afaste dos seus maus caminhos, para que você se humilhe, ore buscando a face de Cristo e o receba como Senhor, o seu Deus, não o Deus do seu pai, não o Deus somente de Abraão, de Isaac e Jacó, não o Deus do pastor, não o Deus dos seus parentes, mas o seu Deus, para viver para a glória de Deus, em submissão total à sua vontade. Se há alguém que não tem ainda Cristo como Senhor, seja crente ou descrente, a palavra, penso, foi muito clara, que toda a nossa vida deve estar rendida a Ele. Mas eu quero convocar aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo ainda,
que ainda não tem Cristo como Senhor. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe como vai ser a sua vida no momento em que você sair daqui. Quem é o seu Senhor? Quem você confessa como Senhor? É só Ele que pode te salvar do pecado, da morte e do inferno. Se tem alguém aqui que deseja aceitar a Cristo essa noite, que deseja render completamente a sua vida ao senhorio de Cristo, que reconhece que Ele não é Senhor como deveria ser, eu vou pedir que você levante uma das suas mãos, porque eu quero orar por você essa noite. É melhor que você tenha Cristo como Senhor do que o diabo como Senhor. Não há meio termo na palavra de Deus. Só há dois tipos de pessoas: aquelas que têm Cristo como Senhor ou aquelas que têm o diabo como Senhor. Embora você negue, embora você possa negar que o diabo é Senhor da sua vida, é isso que a palavra de Deus diz. Não existe muro no ensino bíblico. Não existe pessoas que estão no meio termo entre Deus e o diabo. O diabo é o próprio arquiteto do muro. Ele é o próprio construtor do muro. E foi Ele quem fez o meio termo para que as pessoas ficassem lá. É a sua situação essa noite, meu irmão? É a sua situação? Se você está no muro, você já é do diabo. Você está completamente abandonado. Você está completamente sozinho, sem Deus e sem esperança no mundo. E a sua situação é que você vai afundar cada vez mais. E a não ser que você clame a Cristo por misericórdia, estenda a sua mão, é que você pode confessar que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. A salvação vem pela sujeição ao senhorio de Cristo. Alguém que deseja entregar a vida a Cristo essa noite, levante sua mão. Levante uma das suas mãos, por favor, que eu quero orar por você. Amém, meu irmão? Mais alguém deseja entregar a vida a Cristo essa noite? Mais alguém deseja se colocar debaixo do senhorio de Cristo? Você vai confessar, se não hoje, se você não o fizer hoje, o dia da salvação é hoje, mas haverá o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por bem ou por mal você vai confessar, porque Ele é aquele que rege as nações com vara de ferro. Todos os joelhos que resistirem serão quebrados naquele dia, porque Ele é aquele que rege as nações com vara de ferro. E toda língua confessará que o nome de Cristo é Senhor.